Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite a todos que estão aqui, todos e todas que estão assistindo esse vídeo. Bom, o meu nome é Marcos Lopes, eu sou advogado, sou professor também já há alguns anos e eu fiquei responsável esse semestre de poder acompanhá-los na unidade curricular de associativismo, cooperativismo e também de sindicalismo. Essas três, eu ia falar matérias, mas na verdade não são matérias, né? Esses três pontos que acabam se unindo, ocorre uma amálgama delas e surge esta unidade curricular aqui para vocês no curso de técnico em agronegócios. Bom, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, porque o intuito dele necessariamente é fazer uma repassada. Eu vou bater 3 pontos muito importantes de início sobre essa unidade curricular, para que depois, mais à frente, tanto no fórum que eu vou deixar também, eu vou deixar uma atividade de interação, e também na nossa própria aula ao vivo nós possamos repassar assim de uma maneira mais tranquila e muito mais clara sobre esses assuntos. Essa unidade curricular ela é muito importante para o curso, em virtude de que, sem sombra de dúvidas, esses 3 temas eles têm relação direta, vejam só, direta e diária, é claro, porque todo dia está relacionado com o agronegócio. Então, por isso a importância dessa unidade curricular aqui no curso para vocês. Bom, como a ideia aqui é bater 3 pontos basilares sobre esse assunto, eu vou conversar com vocês sobre eles, mas também não se esqueçam que lá no finalzinho do vídeo eu vou deixar uma atividade para vocês, para que vocês possam responder aqui no fórum mesmo, tudo bem? Vai ter o tempo hábil para vocês responderem. Vejam só que ocorreu uma mutação quanto à questão dos dias que esta atividade aqui assíncrona ficará disponível para vocês assistirem e também realizarem a atividade. Ela saiu do dia 15, vai começar hoje, dia 17, vai até o dia 21, tudo bem? Então, do dia 17 ao dia 21 de novembro de 2021, então já fica aqui a atividade para vocês realizarem essa atividade assíncrona, tudo bem? Lá no finalzinho da aula eu já coloco para vocês aqui qual vai ser a atividade, mas seguindo aqui a apostila de vocês, eu vou debater 3 pontos fundamentais sobre esta unidade curricular. Só um minutinho para eu poder chegar aqui. Pronto. Quais são esses 3 pontos fundamentais aqui desta unidade curricular? Bom, pessoas, cidadãos e também profissionais. Vejam só porque são 3 pontos fundamentais para esta unidade curricular: a questão das pessoas, dos cidadãos e também dos profissionais. Vamos lá, um por um. Bom, pessoas, vejam só o que diz a apostila de vocês. Pessoas, quem são as pessoas? As pessoas são aqueles indivíduos que possuem valores de participação, cooperação, solidariedade, democracia e respeito às diferenças, adquiridos e formados durante a sua vida, diante de conceitos que a sociedade impõe. Vejam só que eu vou debater, vou transcrever, falar aqui de novo, novamente para vocês, o que está sedimentado na apostila de vocês. As pessoas são aqueles indivíduos que possuem valores de participação, de cooperação, solidariedade, democracia e respeito às diferenças. Todos esses pontos aqui são valores que estão sedimentados, construídos, firmados dentro de uma pessoa, ou se não vão se construir durante o tempo de vivência, ou se não de existência da pessoa, durante a sua passagem por aqui na Terra, adquiridos e formados durante a sua vida, diante de conceitos que a sociedade impõe.
As diferenças entre as pessoas sempre existirão, mas como podem ser minimizadas? Olha que questão muito legal. Para facilitar a convivência entre as pessoas, existem ferramentas como o acordo de convivência ou os contratos sociais, que podem ser formais ou informais. Contratos formais são escritos e, em alguns casos, o seu registro é exigido. Esses contratos também são chamados de contratos solenes. Por exemplo, um contrato de compra e venda ou de trabalho. Os informais podem ou não ser escritos, mas não seguem as exigências de um contrato formal, portanto, tem menos garantias. Essa parte aqui, bem no finalzinho desse texto, ela entra num contrapé aqui. Por que eu digo isso? Vejam só, a partir do momento em que nós nascemos, nós estamos submetidos a um ordenamento jurídico. É um contrato que se faz daquele que nasce para com aquela sociedade, não sociedade, mas sim para com aquele ordenamento jurídico. Vejam só, eu não assino nada quando eu nasço. A partir do momento que eu nasci, eu estou ali. O máximo que meu pai e minha mãe fazem é fazer o registro, né, de nascimento, que se faz por verdade. Registrou lá, informou que ocorreu a certidão de nascimento. Foi lá, registrou, registrado, já sabe que nasceu, ótimo. Mas a certidão de nascimento, necessariamente, não é um vínculo de escolha. Simplesmente, eu quero estar submetido. É uma informação àquele ordenamento que aquela pessoa nasceu naquele país. Mas nós, quando nós nascemos, nós construímos, estabelecemos um contrato social de que a partir desse momento eu me submeto aos mandamentos daquele ordenamento no qual eu estou presente. Tanto que eu posso simplesmente deixar de atender os mandamentos daquele ordenamento a partir do momento que eu saio dele e vou morar em outro lugar. Eu não tenho vínculo ad eterno com aquele lugar. Não, muito pelo contrário, eu posso mudar para outro local e a partir desse momento eu estou submetido a este novo ordenamento. Não é isso? Esse é um contrato que é feito, um contrato social, mas você não assina falando, olha, eu estou querendo ficar aqui. Diferentemente, quando você sai para um outro país, porque aí você tem que reconhecer um novo ato, você tem que ir para lá. Mas quando você nasce naturalmente, você já está ali. Então, o contrato que você firma, um contrato social que se estabelece. Você não assina nada, você está ali por conta própria. Você nasceu, eu tenho o direito de poder usufruir os direitos e garantias que estão firmados nesse ordenamento. Mas isso, além de pessoas, porque no próprio contexto de pessoas também, o que é importante falar? É que essa ideia de construção de sociedade, ela advém de muitos e muitos e muitos anos. E sua relação com o agronegócio está muito bem sedimentada, não na verdade com o agronegócio, né? Porque aqui eu estou falando de agricultura. Um ponto muito importante, isso inclusive se vocês tiverem as aulas de políticas públicas, vocês vão saber que a sociedade ela nasceu em conjunto com a ideia de agricultura. Se descobriu à época que era possível realizar ali a plantação em determinados locais, perto de rios ou algo assim semelhante, para que aquelas determinadas plantas ou frutas, ou que seja sementes, pudessem ali produzir, e as pessoas que descobrirem isso não pudessem sair daquele local, não precisassem ficar vagando, indo atrás de comida o tempo todo, muito pelo contrário, elas poderiam ficar naquele local e sabendo disso, que existiria ali o agro ali, propriamente dito, né, no começo do começo, eles saberiam muito bem que não precisariam sair, então foram se aglutinando, construindo determinadas pequenas sociedades ali naqueles locais, perto de terras férteis, tudo bem? Essa é a ideia, a ligação que se tem já desde o começo da agricultura e também com a sociedade. A sociedade ela nasce daí. Isso é, salvo o melhor juízo, isso é período neolítico, né? Muitos e muitos anos atrás. Bom, saindo disso, indo para cidadãos. Quem são os cidadãos? Os cidadãos são pessoas que convivem na sociedade e devem conhecer e exercer os seus direitos e deveres, que interferem na vida de toda a sua sociedade. Algumas vezes, esses direitos e deveres são incentivados pelas políticas públicas
pelos conselhos, pelas organizações não governamentais, ONGs, pelos movimentos sociais, como o movimento do Sem Terra, tem também o MTST também, que é o movimento do Sem Teto, né? Além das variadas associações e igrejas que existem. Percebam que as organizações de pessoas ou cidadãos possuem dimensões diferenciadas, como a cultura, social, a econômica, a política, a ambiental, a de gênero e a institucional. Bom, vejam só que essa ideia de cidadãos, ela está muito bem atrelada também ao que nós entendemos por nação. A ideia que nós temos de nação é que nós temos agrupamento de pessoas que estão entrelaçados por determinados fatores. Quais são esses fatores? Fatores que eu acabei de citar para vocês: cultural, social, econômica, política, ambiental, de gênero, institucional, religiosa e por aí em diante. Esta ideia de nação, um grupo de pessoas que se reúnem por determinados fatores e acabam ali se firmando, se estabelecendo. Pois bem, por isso que se tem inclusive a ligação de estados plurinacionais. Nós temos várias nações dentro de um país. Bom, esta ideia de cidadão está atrelada a isso, de como esses fatores acabam sendo entrelaçados entre essas pessoas. Eles ficam firmados e as pessoas ficam caracterizadas em virtude disso. Tudo bem? Vejam só recapitulando o que diz ali, logo o cabeçalho da ideia de cidadãos. Os cidadãos são pessoas que convivem numa sociedade e devem conhecer e exercer os seus direitos e deveres, que interferem na vida de toda a sua sociedade. É uma ideia de coletivismo que está estabelecida ali para que eu tenha noção de que a partir do momento que eu estou agindo, eu tenho que saber também que aquele determinado ato meu pode interferir no direito alheio. Então eu tenho que saber ter a ideia de como aquela sociedade funciona. Chegando ao último ponto, profissionais. Vejam só, para que a pessoa busca uma profissão? É uma questão. Para a busca da qualidade de vida, as pessoas, que também são cidadãos, podem atuar como profissionais para o alcance dos seus objetivos materiais. Neste caso, podem atuar individualmente ou por meio de sociedades, cooperativas, associações e sindicatos. A opção dos profissionais para o trabalho e uma organização poderá facilitar o acesso à aquisição de insumos, crédito, assistência técnica, pesquisa, tecnologia, capacitação e defesa dos direitos. Os produtos do trabalho poderão ser utilizados de forma primária, crua ou bruta, ou poderão ser beneficiados, transformados e, em conjunto, facilitar a comercialização para o acesso ao mercado. Um exemplo são as agroindústrias e o armazenamento comunitário em cooperativas. Para vocês que estão fazendo curso de técnico em agronegócios, vocês sabem que existem inúmeras cooperativas que acabam fazendo esse trabalho, ou senão acabam facilitando, por exemplo, para o para o produtor, para o micro, pequeno, médio e também do gigantesco produtor que está ali querendo fazer o seu do dia a dia, né? Essa é a ideia. Quanto mais nós podemos concretizar a ideia dessa comunidade de ideias e também com o intuito de profissionalizar aquele ato, é uma melhor maneira de se entregar o produto até para o final, para a ideia final, ou se não para o consumidor final, qual vai ser a ideia basilar daquela pessoa que está querendo realizar este determinado ato. Bom, essa é a ideia básica dos 3 pontos basilares que nós tínhamos para conversar sobre esta unidade curricular. Qual vai ser a questão que eu vou disponibilizar para vocês aqui, para que vocês possam responder no nosso ambiente virtual? Vejam só, eu anotei aqui. Eu quero que vocês coloquem aqui no ambiente virtual de vocês, aqui respondendo no fórum, qual foi a primeira Constituição brasileira a prever o direito de associação e também se este direito de associação está presente em nosso ordenamento jurídico, se se trata de um direito fundamental e onde ela está presente em nossa Carta Constitucional, onde está presente na nossa Constituição, em qual artigo e em qual inciso. Tudo bem? A resposta é claro que está presente na apostila de vocês, isso não preciso nem dizer mais, né? Mas é só procurar ali que vai estar
constando ali. Isso conforme a apostila de vocês. Vocês podem procurar que vai estar ali a resposta. Bom, então, recapitulando, qual foi a primeira Constituição brasileira a prever o direito à associação? E segundo, se esse direito à associação está presente no nosso ordenamento, está presente no nosso ordenamento jurídico, na nossa Carta Constitucional, se trata de um direito fundamental e em qual artigo ou inciso está presente esse direito à associação. Tudo bem? É isso. Um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só me mandar uma DM ou se não também me mande um WhatsApp ali no privado que eu vou responder todo mundo o quanto antes possível, tá certo? Um forte abraço, valeu, até a próxima!